Vou te contar um segredo. Sabia que você não precisa de materiais caros para aprender a pintar? Às vezes eu vejo algumas pessoas deixando de aprender a pintar por conta de não terem certos materiais que elas acham que são de primeira importância. E as pessoas me perguntam quais os pincéis que eu uso, quais os materiais que eu tenho aqui no meu dia a dia, e elas acreditam que eles sozinhos são um milagre de um resultado bom. Aqui, há alguns anos, eu uso sim materiais de boa qualidade, materiais importados, e é lógico que eles facilitam e fazem uma diferença enorme no resultado. Não dá para a gente negar isso, eu não vou mentir a respeito do quanto eles ajudam aqui no meu dia a dia e no aperfeiçoamento das técnicas. Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei 20 anos atrás, nada disso existia no mercado. E os pouquíssimos materiais que a gente conseguia encontrar, eles eram caríssimos. Um pincel que hoje a gente encontra por cerca de R$ 35, 20 anos atrás, esse mesmo pincel custava cerca de R$ 80. Então pensa, era muito caro, ainda mais se você levar em conta que os R$ 35 de hoje já tem ali embutido um dólar caro, né? Toda uma mudança de moeda, de ajuste econômico e por aí vai. Então, quando eu comecei a pintar, a gente não tinha mesmo para onde correr. O jeito era a gente aprender com o que tinha disponível no mercado e o que era acessível para o nosso bolso naquela época. E foi assim que eu fui aprendendo, né? Aos pouquinhos. Na verdade, ao mesmo tempo que eu aprendi as técnicas da pintura, eu aprendia também como me adaptar para os únicos materiais que eu tinha naquela época. Então, era mais difícil? Não sei se essa era a palavra, porque quando você não conhece o fácil, aquilo que é difícil vai te exigir uma dedicação apenas maior, né? Até que esse mesmo difícil vai se tornando fácil também. Então, o que eu quero dizer? Que na verdade, um bom material vem para facilitar aquele difícil que você já domina. E é até muito interessante isso quando você começa a praticar alguma coisa. Se você aprende primeiro o difícil, todo o resto fica muito mais tranquilo de você administrar depois. Eu me lembro do meu primeiro emprego informal, eu tinha uns 13 anos e eu desenhava personagens infantis como Batman, Xuxa, Rambo, Thundercats, para uma loja que fazia painel de festa em isopor. Aí eu desenhava, a minha mãe cortava o desenho no isopor e ela que pintava depois. E eu me lembro que o primeiro desenho que essa loja me pediu foi uma moranguinho, aquela bonequinha famosa lá da turma do Moranguinho. E no desenho ela segurava aquele gatinho branquinho, né, que ela tem. E eu me lembro que esse desenho era super difícil, bem elaborado, e eu tinha que desenhá-lo já no tamanho original, que era mais ou menos 1,20 m, porque a gente não tinha na época recursos para ampliação. Então eu esticava no chão alguns papéis pardos e eu colocava durex para ficar do tamanho que eu precisava e eu desenhava ali, esticada no chão, né, na cara e na coragem. E quando a loja me deu esse desenho como sendo o primeiro, eu até me assustei e eu comentei que ele era muito difícil. E eu me lembro até hoje que o dono da loja olhou para mim e aí ele disse: Sim, esse é um dos desenhos mais difíceis da loja. E se você conseguir fazê-lo, todo o resto eu confio que você dá conta. E pode parecer meio assustador e desmotivador, na verdade, ter que já de primeira encarar o que é mais desafiador. Mas hoje eu dou razão para ele. Eu fiz o desenho, apaguei várias vezes até achar a proporção correta. Pensa, 1,20 m de desenho desenhado no chão ali da minha casa era realmente um desafio. Eu nunca tinha feito nada parecido. Mas, com muito custo, muito erro, apaga, acerta, eu fiz esse desenho lá para a loja.
E aí eu comecei a trabalhar para essa loja e realmente todos os desenhos que vinham depois ou eram mais fáceis ou eram tão difíceis quanto, mas eu já não tinha mais medo deles, né? Eu sabia que com paciência, com treino, com determinação, aquele desenho ficaria pronto e tão bom quanto o da Moranguinho. E foi ótima essa lição para minha vida, né? Entender que nem sempre começar pelo que a gente julga mais fácil é o caminho mais confortável. Talvez o conforto vire zona de conforto e te mantenha na mesmice por muito tempo. Lógico, né? Ele realmente não poderia me exigir pintar um painel de 5 metros com vários personagens logo de primeira. Né? Isso talvez eu não tivesse conseguido fazer, né? Não fosse capaz. Mas um pouquinho de desafio não faz mal para ninguém. Né? O dono da loja soube dosar o limite ali do que eu julgava difícil versus o quanto ele confiava na minha capacidade de fazer aquele trabalho. E por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes eu vejo pessoas com inúmeros pincéis importados, muito mesmo, né? Eu tenho alunas que têm o dobro de pincéis do que eu tenho, mas falta nelas a dedicação, a força de vontade, o empenho, falta treino, falta se desafiar, né? A aluna aqui, eu aqui na sala de aula eu ponho para desafio toda hora, mas eu vejo muita gente por aí que é quase apenas uma colecionadora de material, que compra, faz uma pinceleira gigante e simplesmente não usa. Enquanto que eu já tive e eu tenho alunas que têm o mínimo de material. Ou então tem materiais bem simples mesmo, mas tem nelas a vontade de aprender, tem nelas a ousadia de fazer o melhor que elas podem com o que elas têm disponível ali no momento, né? Com o melhor que elas têm. Então, quando eu vejo pessoas deixando de aprender a pintar porque ficam se apegando ao material que elas ainda não têm, eu sinto de verdade que essa pessoa ou não tem a consciência disso, né? De começar com os recursos que ela tem e aos pouquinhos ir melhorando, ou essa pessoa simplesmente não quer de verdade e aí ela acha na falta do material a desculpa perfeita para ela não fazer. Lógico também que não dá para começar sem nada, né? Ou com todos os pincéis ali, né? Por mais simples que sejam, todos abertos e estragados. Aí também não, né? Não tem milagre. Você não consegue costurar uma roupa se pelo menos você não tiver linha e agulha, não é? Você não consegue aprender a patinar se você não tiver um patins. Você não consegue aprender a escrever se você não tiver papel, lápis ou caneta. Quando eu falo de limitações de material, eu quero dizer sobre ter o mínimo viável. Não se apegar ao luxo, não achar que não pode fazer aula porque a pinceleira da amiga tem mais pincéis que a sua. Então, é baixar a expectativa, né? Se adequar à sua realidade e não usar isso como uma desculpa para não começar logo. Por exemplo, como construir então uma lista enxuta de materiais para um começo? Se você não tiver muito recurso financeiro, ou se você nem sabe se você gosta desse tipo de arte ainda, você pode apostar nos materiais nacionais até. Né? Apesar de que hoje em dia, se comparados financeiramente a alguns importados, eles estão quase o mesmo preço. E o custo-benefício deixa um pouco a desejar. E esses pincéis abrem um pouquinho mais rápido e perdem então a validade mais rápido que os importados. Mas vamos supor que você não tenha mesmo, né, como adquirir um pincel bom nesse momento, né, os melhores. Comece com alguns poucos mais simples. Né? Entenda primeiro a didática, entenda primeiro os processos da pintura, aprenda a usar os pincéis, aprenda todos os recursos que são disponíveis com ele. Treine até que você consiga dominar esse pincel. Em relação à quantidade,
Também não precisa ter a gama inteira da numeração de cada modelo. Comece com um pequeno, um médio e um grande, né? E faça isso com todo o resto do seu material. Vá aos pouquinhos, não saia comprando tudo que você vê pela frente. Eu tenho alunas que tem pincel, né, que comprou porque achou bonito. Nunca nem usou, não sabe nem para que aquele pincel serve. Nem eu às vezes sei para que o pincel serve, né? Isso é um baita desperdício de dinheiro. Então, não faça isso. Compre com consciência, não com empolgação. Aí vamos supor, nesse primeiro momento, que você adquiriu 3 pincéis nacionais de sombra, um de cada tamanho. O que você vai fazer? Você vai treinar, né? Vai colocá-los em prática. De repente você se adapta rápido a eles e você consegue ter bons resultados, né? Resultados com qualidade. Mas precisa treinar, né? Não adianta colocar culpa em material, dizer que ele não funciona, que a técnica não fica boa, quando na verdade a culpa é a sua falta de treino. Porque aí nem nacional, nem importado vão te trazer resultados, né, gente? Pincel não pinta sozinho. E aí tá, você treinou, dominou. Em um próximo momento, se por acaso você achar que você já consegue investir mais um pouquinho, escolha uma marca melhor, que você tenha referência sobre ela. E aí, em vez de já sair comprando a cartela toda da numeração, compra um, no máximo 2 tamanhos, para você testar a marca de pincel e poder comparar com o que você já usava antes. E pode ser que você não se adapte a ela, né? Que você não goste, que você queira comprar outra marca para testar também. Então, por exemplo, eu tenho marcas que são preferidas e eu tenho marcas que eu não compro e não indico de maneira alguma. Mas eu conheço outras artistas que usam essas marcas que eu não gosto, né? Que elas recomendam e elas têm ótimos resultados. Então, marca de pincel é algo muito particular também, né? Não se apeguem a elas. Agora imagina, se você compra uma cartela toda, com toda a numeração e não se adapta. Eu sei porque eu já fiz isso, né? Já comprei tudo e não gostei do pincel. Então, hoje o conselho que eu te dou é baseado em experiência própria. Outra coisa também, não se apegue 100% na recomendação de alguém. Lá no meu método Arte Poder, eu forneço uma lista completa de todo o material que eu uso. Eu forneço quase todas as marcas que estão disponíveis no mercado, né? Mesmo as que eu gosto e as que eu não gosto, né? As que eu uso e as que eu não uso. E eu forneço os vendedores e tudo mais. Mas material sai de linha, material se atualiza, são lançadas novidades. Então, se você ficar presa na indicação de alguém, ou você não vai mais encontrar esse material, porque ele deixou de ser fabricado, ele não existe mais, ou você vai deixar de conhecer novas opções. Use o bom senso, a coerência. Esse é o segredo da construção de um acervo de material, né? Você usa o que você tem e aí você vai adquirindo novas opções aos pouquinhos. Faça teste com marcas diferentes, de um mesmo tipo e tamanho de pincel, para você ver qual você se adapta melhor e principalmente se conscientize de que material sozinho não faz milagres, né? O que a sua amiga consegue em resultados perfeitos com tal material, você pode ter certeza que além do material que facilita, tem ali muita dedicação dela e treinamento para que ela possa dominar esse material, ok?